Oi! Hoje, no dia 25 de maio, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd. Pois é, eu não sou muito fã de nomenclaturas desse tipo, né? Nerd, geek, elas me incomodam um pouco, mas o estrago já está feito, não tem como correr atrás. E sempre que vai se aproximando esse dia e a internet começa a falar a respeito, eu fico lembrando o meu histórico como consumidor de cultura pop. Olha a volta que eu estou dando. É, eu lembro muito de quando era garoto, quando eu comecei a me interessar por super-heróis, quando eu comecei a ler, quando já na fase adulta eu comecei a achar action figures interessantes e, além disso tudo, a minha questão envolvendo videogames e filmes, como eu gosto de apreciar cada mídia dessas que é distinta, né? Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Corta pra vinheta, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode ou Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um vlog de sábado. Caramba, o vlog de sábado caiu direitinho no dia do Orgulho Nerd. Olha que coisa engraçada. Gente, conforme eu estava falando no início do nosso vídeo, eu lembro muito a forma como eu comecei a me interessar por cultura pop, tá? E foi justamente com o desenho dos Super Amigos, que passava num programa lá no Plim Plim chamado Balão Mágico. Eu não sei se era Balão Mágico ou Turma do Balão Mágico. E passava o desenho dos Super Amigos. Quem é novo não vai fazer ideia do que seja Super Amigos. É a Liga da Justiça, né? Que tinha esse nome, Super Friends, foi traduzido literalmente. E ele tinha. Esse desenho ele tinha uma equipe que era a que mais se passava na televisão, pelo que eu lembro, que era Superman, Mulher Maravilha, Batman e Robin, Aquaman e os Super Gêmeos, que são personagens criados para esse desenho da Hanna-Barbera, que era para que o público mais novo, né, as crianças, se identificassem, né? Os irmãos gêmeos, Zan e Jaina, tinham inclusive um macaco, era o macaco Glee, que era um troço surreal, mas muito interessante. Eu adorava Super Amigos. Então, foi esse desenho que fez com que eu tivesse interesse em super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel também. Nessa época eu não fazia ideia do que era DC, tampouco Marvel. E logo depois de Super Amigos, a gente teve um desenho arrebatador da garotada da minha idade, que foi o surgimento do He-Man, né? E o He-Man, ele é extremamente importante no meu hábito de leitura, porque em 1986, 87, não vou lembrar o certo, eu acho que é 86, eu pedi para minha mãe comprar nas bancas de jornal essa revista aqui para mim. O He-Man fazia realmente um sucesso arrebatador na televisão, olha só. E essa capa chama muita atenção de uma criança, né? 1986, essa revista aqui foi publicada no dia 15 de julho de 1986. Aí vocês dão uma olhada na capa e aí, imaginem, uma criança de 6 anos, a idade que eu tinha nessa época, vê uma revistinha do He-Man na banca de jornal, obviamente pede para a mãe comprar, dei sorte, minha mãe comprou e eu comecei a aprender a ler para valer mesmo, ter o hábito da leitura. Eu estava sendo alfabetizado nessa época, com essa revista, né? E ela me fez com que eu pedisse, eu consegui a primeira, me fez com que eu pedisse outras tantas revistas do He-Man, dos Thundercats, do Brave Star. Aí depois entrei nas dos super-heróis, que era uma leitura mais densa, né? Essa leitura aqui é voltada para crianças pequenas mesmo, que estão sendo alfabetizadas. As revistas de super-herói na década de 80, elas já tinham uma pegada um pouco mais madura, né? A leitura não era tão simples. Tanto é que nessa época você tem o lançamento de Watchmen, Cavaleiro das Trevas e etc. Então, assim eu entrei na leitura. Concomitante, não sei, enfim, não vou editar isso não. Mas ao mesmo tempo, olha só que beleza, que eu começava a ler revistas em quadrinhos e a me interessar por super-heróis, eu comecei a jogar Atari. Eu não tinha um Atari, mas eu adorava quando eu ia na casa dos meus primos e a minha prima Mariana tinha um Atari, né? Eu lembro muito que ela tinha um cartucho da Dactar, que ele tinha 4 chaves, né? Perdão, ele tinha 2 chaves. Cada chave tinha 2 posições. E esse cartucho tinha um jogo do Homem-Aranha, né? Vocês estão vendo como as coisas vão se ligando? Então,
esse cartucho pra mim era importantíssimo, cara. Tinha um jogo do Spider-Man, cara, do Homem-Aranha. E eu adorava, eu achava aquilo ali muito bem feito. O Homem-Aranha subindo o prédio e enfrentando o Duende Verde lá em cima, que eu achava que era um skatista. Eu não entendia porque aquilo ali era o Duende Verde, eu nem sabia que era o Duende Verde direito. Achava que era um skatista que ficava no topo do prédio e falava assim, cara, o que esse skatista tá fazendo aqui? Entendeu? Então, comecei a jogar videogame também. Em 1989 eu ganhei meu Master System. E em 1989 eu já adorava assistir o seriado do Hulk, o seriado do Homem-Aranha, que tinha um seriado do Homem-Aranha também. Ficava muito interessado toda vez que aparecia alguma coisa referente a super-heróis, eu ficava muito ligado, cara. Eu lembro muito do choque que foi o filme do Batman de 89, do Tim Burton com o Michael Keaton como Batman e o Jack Nicholson como Coringa. Aquilo ali foi muito impactante, tá? Mas eu ganhei meu Master System em 89, no Natal, no Papai Noel. O Papai Noel, vulgarmente conhecido como Papai, me deu um Master System que tá comigo até hoje. Quem conhece o Pode Não Pode sabe, a gente faz live direto dele. Incrível, né? Um videogame de 89, tá funcionando ainda. E o Master System ele demorou para ter jogos baseados em super-herói aqui no Brasil. O primeiro, salvo engano, foi também um jogo do Homem-Aranha, Spider-Man vs Kingpin, um jogo que teve para Mega Drive, é um port, eu acho, para o Master System esse game. E eu sempre procurava nas locadoras os jogos que eram baseados em super-heróis. Enfim, fui lendo cada vez mais, jogando videogame cada vez mais, e foi interessante lembrar, né, que nessa época, já na década de 90, você curtir cultura pop não era uma coisa bem vista pela sociedade no geral, tá? Pouco importa a sua idade, você era adolescente, você era tratado como bobo, infantiloide. Adulto então, meu amigo, consumindo videogame, lendo revista em quadrinho, era algo extremamente mal visto. Eu lembro, por exemplo, um episódio em 1995, olha só. 2 anos depois desse jogo aqui ter sido lançado, Lands of Illusion, tá? E eu lembro que eu fui trocar cartucho de videogame com um colega, a gente fazia isso em sigilo, que os outros não podiam saber, senão você seria zoado, né? Eu fui trocar esse cartucho aqui com um colega e outros colegas viram e, cara, eu tive que lutar para manter esse cartucho aqui comigo como se eu estivesse lutando pela minha vida, cara. Porque a galera queria tomar isso aqui de mim pra zoar, pra rasgar, pra sei lá, me prejudicar de alguma forma, só porque é um cartucho tão bonitinho, com o Mickey na capa, olha só. E esse jogo aqui é um barato. Esse jogo aqui é muito legal, tá? E eu fico lembrando dessas coisas, eu lembro que o tempo foi passando e já na fase adulta eu comecei a comprar algumas action figures, tá? O famoso bonequinho, né? Como esse Hank aqui, que mandaram pra mim, eu não sei até agora quem foi. Quem mandou o Hank, por favor, se manifeste. Olha só o Hank de Caverna do Dragão, uma action figure muito bem feita. Já tem unboxing dela aqui no canal, é só você correr atrás, tá? E eu comecei a comprar algumas action figures para colocar na minha prateleira. E num episódio no trabalho onde eu operava, né, no escritório onde eu trabalhava, vamos falar de forma mais clara, eu lembro de eu ter recebido o mentor do He-Man, de uma linha chamada Masters of the Universe Classics, uma linha maravilhosa de action figures, né? E, cara, foi um inferno quando as pessoas viram que tinha uma action figure comigo ali. Eu mandei entregar no trabalho porque o prédio onde eu morava, o porteiro não ficava na portaria, ele nem tinha portaria. Então muitas vezes o carteiro batia lá na minha porta, não tinha ninguém em casa e ele mandava o produto de volta. Então, para evitar que isso acontecesse, eu mandei pro meu trabalho. Cara, foi horrível. Enfim, e isso já em 2000 e tanto, cara. Eu acho que foi em 2012. Toda esses ataques, né? Esse preconceito com a figura consumidora de cultura pop diminuiu exageradamente, tá? Diminuiu demais. Tanto é que hoje em dia nós somos uma fatia de mercado bem considerável. O mercado
que explora a cultura pop, ele é um mercado lucrativo pra caramba. Ainda mais, e quanto mais supérfluo for, mais interessante deve ser. Eu imagino que essas linhas aqui de action figure, por exemplo, elas devem fazer uma grana danada, tá? As próprias action figures são muito caras hoje em dia. Não dá mais pra comprar, eu não compro mais, né? Sou pai de família. Mas tudo isso diminuiu. E eu acredito que o consumidor de cultura pop, hoje em dia, os da minha idade, os da minha faixa etária, eles esqueceram um pouco de tudo que a gente passou, né? Porque se comporta muito mal, né? Não é a maioria, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Eu tô tirando a amostragem que eu tenho é aqui do Pode Não Pode, né? A maioria do pessoal se comporta muito bem, tanto em live quanto nos vídeos. Os comentários, em sua maioria esmagadora, são sempre muito legais. Eu dei muita sorte porque o Pode Não Pode, eu tinha o objetivo de começar esse canal para fazer um grupo de amigos dos quais a gente pudesse compartilhar experiências sobre cultura pop no geral. Então a gente fala aqui sobre action figure, filme, revista em quadrinho, videogame, né? Acaba que o público forte do canal é o público retro gamer, mas a gente fala sobre tudo. Tem diversos públicos no canal. E eu dei sorte porque de fato eu consegui um grupo de amigos, né? Eu falo no privado com diversos de vocês, né? Diversos mesmo, não só os patrocinadores. Tem alguns colegas, alguns amigos aqui que não são patrocinadores e que a gente acaba trocando ideia, ou no Discord, ou no Instagram, ou até no Zapson, né? A gente vai conversando e, cara, fiz amizades com diversos de vocês e foi tudo muito legal. Mas essa minoria barulhenta que eu falo que esqueceu do que passou, precisa lembrar um pouco mais e precisa fazer um exercício para poder entender, cara, que tudo isso aqui é uma brincadeira. E por mais que seja de fato uma brincadeira, alguns materiais como filmes, videogames, quadrinhos, eles procuram passar uma mensagem positiva. Eles procuram dar pra gente algum exemplo positivo, tá? A gente tem diversas histórias dos X-Men que são muito mal interpretadas pelo público em geral, como acho que Deus Cria o Homem Mata, uma história importantíssima dos X-Men, que acho que as pessoas esqueceram do que essa equipe mutante representa. Os próprios filmes, eles dão exemplos muito importantes, e a gente vê essa minoria reaça, barulhenta, que fica sempre incomodada quando algo novo aparece. O que está em voga hoje é o novo Assassin's Creed. Deixa eu pegar aqui minha cola, que eu esqueci o nome do jogo, né? Assassin's Creed Shadows, né? Esse jogo, ele tá dando o que falar ultimamente porque tem a inclusão, os dois personagens principais, um é uma ninja feminina, tá? E o outro é um samurai negro. Esse samurai negro, pelo que eu entendi, eu não fazia ideia, não sabia, ele é o Yasuke, né? Ele de fato existiu, né? Era um imigrante. E na época do Japão feudal, ele chegou, não faço ideia como, até o Japão. Então, esse público, minoria, reaça que eu falo, se sentiu extremamente incomodado em ver personagens que estão fora dos padrões de Assassin's Creed, né? Você nunca viu um principal, tivemos assassinos negros, sim, da Irmandade, mas você nunca viu um personagem principal ser interpretado por um africano. Nunca se viu. E a gente tem essa evolução tão bruta, tão legal, e parte da comunidade ficou raivosinha. São os reaças, né? São os que são chamados de nerdolas, né? Que é um título bem pejorativo. Então eu acho que tá faltando um pouco da gente, cara, lembrar do passado e ver como era ruim ser posto de lado pela comunidade e como hoje é muito mais tranquilo, né? Hoje eu posso sair tranquilamente com essa camiseta aqui na rua de super-herói que ninguém vai me encher o saco. É mais fácil eu sair com uma camiseta de super-herói do que com o uniforme do Flamengo, cara, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, o pessoal adora falar sobre futebol. Cara, o Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu, qualquer coisa que aconteceu, um jogador soltou um pum
né? E eu tô com a camisa do Flamengo, cara, pô, o jogador do teu time soltou um pum, cara, é insuportável, né? Então eu até procuro não sair com camisa do Flamengo aqui na minha cidade. Mas, cara, com camisa de super-herói eu posso sair de boa. Que ninguém vai me encher o saco, né? Imagina isso em 1994, vamos colocar 30 anos atrás. Cara, ia ser um sufoco, tá? Enfim, o vídeo de hoje foi pra gente comemorar que as coisas melhoraram muito, precisam melhorar ainda mais. A gente precisa, como consumidores de cultura pop, a gente precisa aprender a ser menos explorado. A gente precisa aprender isso agora, né? A própria Ubisoft, que faz esse Assassin's Creed Shadows, ela roubou um jogo de muitos jogadores, tá? Pô, como que roubou, Rafael? Pra quem não assistiu o nosso Tentando Entender, o último com o Marcel e o último vlog de sábado, é só você ver. Ela pegou um jogo que estava instalado dentro do acervo de diversas pessoas que tinham comprado esse jogo, The Crew, cara, e tirou, pura e simplesmente tirou o jogo de lá, né? As pessoas tinham comprado pelo jogo. Então, eu não daria um centavo para a Ubisoft, fora os preços abusivos que estão sendo praticados. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, tá? O vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Eu vou fazer alguns vídeos nas próximas semanas falando como foi minha primeira experiência com leitura de cada personagem, como foi minha primeira experiência com videogame, como foi ter o primeiro videogame, com cinema, com action figures e etc. E eu, de fato, espero que vocês me acompanhem não só aqui, como na nossa página no Instagram também, porque lá eu falo, às vezes, sobre coisas que eu não comento aqui no nosso canal no YouTube. Então, procura o Pode Não Pode lá no Instagram. Valeu? É isso, deixa comentários aí, quero saber como você se identifica como consumidor de cultura pop. Quer usar a nomenclatura nerd, geek? Fica à vontade, beleza? É isso, deixa o like, só não esquece. E se você quiser que o Pode Não Pode continue operando aqui no YouTube, tem uma plaquinha aí embaixo onde está escrito Seja Membro, olha só que legal. Você pode clicar nessa plaquinha e a partir de R$ 7,99 por mês você ajuda o nosso canal a seguir adiante, tá bom? R$ 7,99. Você ainda participa de uma área direta, você tem os concursos culturais que tem prêmios, olha só. Olha um dos prêmios aqui do concurso cultural. Tá embalado aqui. Um livro do Ayrton Senna, muito além dos videogames, fala sobre todos os jogos que tem a aparição do Ayrton Senna. Tem action figure no concurso cultural, tem quadrinho, tem um monte de coisa. Clica aí, seja membro. Valeu, tchau.